Felipe Luiz quis nem saber. Escalação ousada do Flamengo. Zenit chega com tudo. Por Gerson, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se. Aciona o sininho da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu, o seu no sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e hoje é dia de Flamengo e Corinthians, meus amigos. Pois é, e ó, é ganhar ou ganhar. Não tem quais, não tem nhenhenhé. Madrugadão rubro-negro, manhã rubro-negra, vamos comentar sobre tudo isso. O Fluminense, que estava atrás do Flamengo na quarta colocação, na terceira colocação, acabou perdendo para o Botafogo dentro da casa do Botafogo, o que ajudou o Flamengo, né? Porque o Flamengo vencendo coloca mais 3 pontos de diferença para a equipe do Fluminense. O Fluminense tem 10 pontos, o Flamengo tem 11, vai botar mais 3, vai a 4 pontos de diferença. O Flamengo, inclusive, pode recuperar a liderança nessa rodada. O Palmeiras enfrenta às 6h30 da noite o Vitória dentro, o Bahia, aliás, o rival do Vitória, o Bahia dentro de casa, e o Flamengo enfrenta o Corinthians às 4 da tarde. Então, o Flamengo vencendo, nós teremos aí alguns minutos, quem sabe alguma hora, 1 hora, 2 horas de liderança a depender do resultado entre Palmeiras e Bahia, o que eu acredito até que o Palmeiras vença. E olha que a situação do Bahia está delicada no Campeonato Brasileiro. Estão na 16ª colocação, estão na beirola da zona de rebaixamento. Então, assim, meus amigos, os caras precisam de pelo menos um empate contra o Palmeiras. Se o Palmeiras empatar, o Flamengo vencendo, o Flamengo é o líder, Palmeiras vai a 14, o Flamengo vencendo vai a 14 e o Flamengo terá o saldo de gols superior ao da equipe do Palmeiras, beleza? E o que eu já disse, o mais importante nesse momento é ficar ali no bolo, ficar ali em cima, mas para isso tem que vencer, né? Chega dessa história de não ganhar jogando dentro do Maracanã, tá? O atacante Luiz Araújo, nesse jogo diante da equipe do Corinthians, pode atingir uma marca especial no duelo contra o Corinthians. Caso entre em campo contra a equipe paulista, o camisa 7 atingirá a marca de 100 partidas disputadas com a camisa do Flamengo. Atualmente, o Luiz Araújo tem 99 jogos com o manto sagrado, com 14 gols marcados e 14 assistências concedidas para os seus companheiros. Ele já venceu 2 campeonatos cariocas, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, enfim, já ganhou alguns títulos relevantes com a camisa do Flamengo e vou torcer para que ganhe muito mais a partir desse ano de 2025, beleza? Aliás, falando sobre artilharia do Campeonato Brasileiro, tem 4 atletas empatados em gols na artilharia, com 4 gols nesse Campeonato Brasileiro. Pedro Raul do Ceará com 1, Reinaldo do Mirassol, quer dizer, Pedro Raul do Ceará com 4, Reinaldo do Mirassol com 4, De Arrascaeta do Flamengo com 4 e Verratti do Vasco com 4 gols marcados. Portanto, a ver se De Arrascaeta finaliza, meu filho. Você tem o dom de fazer gol. Para de querer tocar o tempo todo, entendeu? Independente se o Pedro tá livre, se tem chance, chuta no gol. Esse é o grande problema do Flamengo, beleza? A continuar a falar sobre essa partida de hoje, diante da equipe do Corinthians, Gonçalo Plata treinou normalmente e vai voltar hoje contra o Corinthians. O atacante não relatou incômodo no joelho na atividade do último sábado e deve ser relacionado normalmente para esse confronto diante da equipe do Corinthians, que, aliás, teremos a transmissão da Pedrão RN TV a partir das 2 horas da tarde. Então, conto com a sua presença lá na Pedrão RN TV, beleza? E aí, pessoal, o negócio é o seguinte, a atividade de sábado, de ontem, foi a última da preparação para enfrentar o Corinthians, a derradeira. Enquanto o Plata deve aparecer entre os relacionados, Alexandro ainda está um passo atrás na recuperação do edema muscular da coxa esquerda. O atacante só ficará fora da lista se relatar incômodo no domingo, pessoal, beleza? No caso,
hoje, assim como ele relatou lá contra a LDU, ele estava lá no estádio, estava na hora, ó, não dá para jogar, voltou para o Rio, foi feito o exame de imagem, constatou ali que o atleta de fato tinha um edema. Retornando, a tendência é que Gonçalo Plata comece ainda no banco de reservas. A chance de Pedro começar entre os titulares existe, entretanto, é pequena. Sem Alexandro, Ayrton Lucas será o dono da vaga na lateral esquerda. Tá jogando bem, jogou bem na minha avaliação contra o Vasco quando esteve em campo, teve um probleminha de pancada, jogou bem contra ele, deu na altitude e, cara, é a tal da competição pela vaga de titular. Você aumenta a competitividade e aí o cara ele vai entregar mais e para mim é isso que tá acontecendo com Ayrton Lucas. É um achismo, tá, pessoal? Não sou dono da verdade, nem tenho a pretensão disso. De La Cruz e Léo Pereira, poupados diante da equipe da LDU, retornam entre os titulares. De La Cruz sequer viajou para altitude, o Léo Pereira viajou, entretanto não entrou como titular, não jogou. A tendência é que Léo Ortiz e Léo Pereira comecem jogando, mas com Danilo à disposição, Felipe Luiz pode até dar até mesmo um descanso para Léo Ortiz, meus amigos. Léo Ortiz que já está na batida muito forte de jogos, ficou fora aí de um jogo. Entretanto, cara, precisa reconhecer o limite do atleta e o Danilo, um baita de um zagueiro, foi eleito o melhor jogador na última partida na altitude, apesar de eu achar que o Ayrton Lucas jogou mais do que ele mesmo achou que o Ayrton Lucas jogou mais do que ele, mereceu o prêmio mais do que ele. Entretanto, ele ajuda, o Léo Ortiz é demais, mas o Danilo, ele tem um passe bom, passe forte, pra frente, vertical, assim como o Léo Ortiz também. Tá? Essa briga, essa luta pela titularidade da zaga do Flamengo, ela tá muito grande, né? Ela tá intensa, né? Digamos assim. E aí, no provável time do Flamengo, na provável escalação do Flamengo, nós temos no gol o Agustín Rossi, o nosso argentino, na lateral direita o Wesley, na lateral esquerda Ayrton Lucas. Miolo de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, deixando aberta essa possibilidade do Danilo iniciar essa partida. Eric Pulgar, primeiro volante, De La Cruz, segundo volante, De Arrascaeta de meia, caindo pela direita Gerson, caindo pela esquerda Michael e Bruno Henrique como centroavante, ou até mesmo o Pedro, existe a chance dele começar como titular diante da equipe do Corinthians. O treinador tem informado o time aos jogadores apenas no dia da partida, na reunião com vídeo pouco antes da preleção. A lista de relacionados será informada pouco antes da delegação seguir viagem até o estádio do Maracanã, de Vargem Grande ali até o Maracanã, tem trânsito, aquela coisa toda, apesar que é domingo, tem escolta, enfim, durante esse período de saída do CT Nildo Urubu e chegada no Maracanã, pouco antes da chegada, a gente tem aí a lista de relacionados do Flamengo, mas a tendência é que o Gonçalo Plata jogue. Pessoal, o Flamengo tem a obrigação de vencer esse jogo de hoje. Já digo e repito que se não vencer a cobrança vai ser grande no pós-jogo, tá? Vai ser grande na Pedrão RNTV, que a gente vai estar transmitindo. É um jogo dentro de casa, contra um adversário fragilizado, não tá bem no Campeonato Brasileiro, apesar de ter vencido o Campeonato Estadual e nada, você vê que é a mesma coisa, o Palmeiras perdeu, tá bem na Libertadores, tá bem no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está lá embaixo no Campeonato Brasileiro, teve o seu treinador demitido, está com um técnico interino, Orlando Ribeiro, no comando, o Dorival Júnior estará no estádio do Maracanã, entretanto assistindo a partida do camarote, não estará à beira do gramado, porque sabe que, imagina, estrear contra o Flamengo no Maracanã não é uma boa, né? Então, é um adversário que está em frangalhos, e o Flamengo tem que pegar e vencer, e ganhar bem. Tudo bem que tem jogadores bons individualmente falando, como o Memphis Depay, tem um tal do Carrilho, tem o Yuri Alberto aí que parece estar metendo a boa rodo, mas não interessa. O Flamengo porque precisa vencer esse jogo de hoje. Quem apita é Ramon Abate Abel. Terrível, terrível. Não gosto do Ramon Abate Abel, mas vou fazer o quê? Né? Vou fazer o quê? Ele que vai apitar, então, meu amigo. Flamengo, jogo é jogado, lambari é pescado. Agora aqui fica, sempre que acontece um lance desse, eu gosto de falar, porque aí
Quando acontecer com o Flamengo, eu vou ter mais propriedade ainda para falar. Porque o negócio é o seguinte, o Fortaleza fez um gol claríssimo contra o Sport, na casa do Sport, a bola bate no travessão, entra no gol, o VAR olha, tá? E não marca o gol pro Fortaleza. E aí eu pergunto, por que que a tecnologia da linha, a tal da Goal Line, que está disponível desde 2012, não é 2012, no Mundial de Clubes, Corinthians e Chelsea já teve essa tecnologia naquele do jogo, eu lembro. Por que que não tem no futebol brasileiro? E aí apita no relógio e sabe se a bola entrou ou não. E aí acaba acontecendo esse tipo de polêmica. No meu entendimento, a bola entrou e entrou muito. Tá? E não deram o gol pro Fortaleza. Um tremendo absurdo. Então deixa aqui o meu repúdio, porque quando acontecer com o Flamengo, eu falei, ó, falei lá no Fortaleza e tô falando aqui de novo. Tá? Ingressos esgotados para o confronto entre Flamengo e Corinthians no próximo domingo no estádio do Maracanã. Hoje, né? Domingo conhecido como hoje, então casa cheia, Maraca lotado, vai ser algo assim impressionante e a torcida vai chegar junto para que o Flamengo consiga essa vitória. Em entrevista à imprensa de São Paulo, o atacante Yuri Alberto do Corinthians projetou o confronto com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e falou o seguinte: o próximo jogo contra o Flamengo também é difícil, ainda mais como uma equipe como o Flamengo fora de casa. A gente sabe que vai ser um jogo de altíssimo nível, mas estamos nos preparando com seriedade. Sabemos do nosso potencial e vamos buscar os pontos com muita responsabilidade, falou o atacante Yuri Alberto. O Corinthians já está na cidade do Rio de Janeiro para esse confronto diante da equipe do Flamengo. Demonstrou aí, de certa forma, confiança. O Yuri Alberto não tinha que ser diferente, né? Tá jogando contra o Flamengo, de fato, tem que demonstrar confiança. Agora, o Neneca também deu entrevista, o Flamengo tem que se colocar no seu lugar como mandante e não tem que ser arame liso. Tem que ferir o adversário. Teve oportunidade, faz o gol. Chuta no gol. Ah, Pedrão, mas tem informações de dentro do Flamengo que o Felipe Luiz não gosta que os atletas fiquem finalizando todo o tempo, porque senão pode dar contra-ataque pro adversário. Pô, peraí, então a gente tá partindo da lógica do Tite. Ah, não vamos atacar, não vamos chutar, que senão nós vamos tomar gol. Entendeu? Aí é complicado também. O time do Flamengo, ele tem a intensidade do Jorge Jesus, entretanto ele não tem a letalidade. Por quê? Porque chuta pouco. Você pega isso nas estatísticas, um domínio absurdo de 60%, 70%, às vezes até 80%. Gente, hoje o Flamengo vai ter 70% da posse de bola. No mínimo. Pode me cobrar depois. No mínimo 70% da posse de bola vai ser do Flamengo. O Corinthians vai vir recuado. Tá? Vai vir retrancado. E aí, cara, o Flamengo ele precisa achar o raio do gol. Entendeu? Pelo menos é o que eu penso para isso. Para o jogo no estádio do Maracanã hoje, o Maracanã vai contar com um esquema especial de segurança, tá? Vai ter um esquema especial de segurança e também de transporte, beleza? Até porque é muita gente se locomovendo até o estádio do Maracanã, beleza? Vamos lá, minha galera, que tem mais informação. Como eu falei para vocês em relação ao Danilo no início do vídeo, até recebi uma informação de uma pessoa aqui, né? Tinha mandado mensagem para ela ontem, não tinha visto o WhatsApp, acabou que eu recebi aqui. O Flamengo entende que o Danilo é importante, talvez não saia o Léo Ortiz. Talvez, na realidade, quem saia da zaga do Flamengo seja o Léo Pereira. Por quê? Por mais que o Léo Pereira tenha essa qualidade no passe, o Flamengo entende
pelo Corinthians jogar retrancado, recuado, esse passe em profundidade do Danilo, ele é muito importante para iniciar bem a jogada, para iniciar bem a armação da jogada e colocar em condição os homens de frente do Flamengo para fazer o gol. E se o Pedro não iniciar como titular, na virada para o segundo tempo ele já vai começar, porque o Flamengo precisa fazer o gol. E uma coisa que eu tenho constatado nesse time do Flamengo, que eu acho que vai acabar acontecendo hoje em função da retranca do Corinthians, o time quando não faz o gol cedo fica ansioso e aí mesmo que não finaliza. Ao invés de entrar no modo desespero para finalizar, o time ele retrai muito e acaba querendo a finalização perfeita, o chute perfeito, o passe perfeito, tudo perfeito, num preciosismo absurdo, tem que botar tudo dentro de uma redoma para fazer a jogada. E aí, que para mim precisa, uma palavra que o Tite utilizava muito, achar o equilíbrio dessa situação. Não tem que se desesperar chutando toda hora igual maluco, mas também não tem que ficar melindroso, pisando em ovos, sabe? Tem que ter um meio termo ali. Tá? Então, pode ser que o Danilo comece na vaga do Léo Pereira, na verdade, só corrigindo a informação aí com vocês, beleza? Vamos lá, pessoal, informação aí do jornal O Dia. O negócio é o seguinte, aliás, o Neneca hoje vai fechar o gol. Isso aí, eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer, que o Neneca ele vai fechar o gol. Tá? Mas vamos lá, acontece. Segundo o jornal O Dia, o Zenit da Rússia voltou a ter interesse na contratação do meio-campista Gerson, do Flamengo. O clube russo sinalizou que poderia fazer uma proposta na casa dos 25 milhões de euros, que dá mais ou menos aí 161 milhões de reais na cotação atual para contratar o meio-campista. Segundo informação do jornal O Dia, e aí eu vou, de certa forma, ir contra essa informação, porque eu tenho uma outra, mas ok, vou ler aqui, respeito quem trouxe. Ainda segundo o jornal, Gerson vê com bons olhos uma transferência para o futebol russo, onde poderia ganhar cerca de 3 vezes mais do que ele ganha atualmente no Flamengo. Mas aí eu vou contra essa informação, porque é o seguinte, o Gerson ele já teve um aumento de salário significativo. No Flamengo, o pai dele foi a podcast, aquela coisa toda, né? Reclamado do que o jogador vinha ganhando, de que ele tinha que ganhar mais, aquela coisa toda, e o Flamengo acabou renovando o contrato dele até o ano de 2030. Entretanto, meus amigos, o negócio é o seguinte, ele vai ganhar mais no Zenit, mas o jogador, é óbvio, é evidente que ele mira ganhar muito, né? Até para quando fechar a carreira e ter bastante dinheiro, fazer o pé de meia dele. Entretanto, tem uma Copa do Mundo batendo na porta. 2026 é Copa do Mundo. Existe a chance do Jorge Jesus ser treinador da seleção brasileira. Né? Tudo bem que o Ancelotti está aí na frente. Ele jogando no Flamengo, a chance é abissal dele ser convocado para a seleção brasileira do que ele jogando no Zenit, que aliás está excluído de todas as competições da FIFA, da UEFA, enfim, por conta da guerra que está acontecendo. Então, assim, eu desconheço essa informação, tem informação que o jogador quer ficar no Flamengo. Apesar do Zenit estar oferecendo mundos e fundos e outra, o Flamengo tem que aceitar a proposta, porque tem uma multa. E a multa é superior a esse valor. E o Flamengo não tem que aceitar nada do Zenit, porque quando o Flamengo vai negociar com os caras são duríssimos com o Flamengo. Então, reciprocidade é na veia. Pelo menos é o que eu penso. Tá? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, transmissão na Pedrão RN TV, hein? Tamo junto, saudações de rubro-negras.